Fala galera, tudo bem com vocês? Coach terapeuta Fábio Passos. Eu quero dizer que é um grande prazer e uma grande honra a gente poder estar trazendo aqui mais um conteúdo aqui no Instituto Nine Coach do Brasil. E hoje nós vamos estar falando com uma aula extremamente relevante, onde a gente vai estar falando com a temática seguinte: por que não consigo me livrar de um relacionamento abusivo? Bom, nós vamos analisar agora por que uma pessoa se conecta também com outras pessoas que não a valoriza. Você já parou para analisar isso? Bom, quais são as expectativas que você está criando em relação ao relacionamento? Então, diante disso, eu quero estar agora te convidando para que você possa pegar o seu papel, a sua caneta e nós vamos avançarmos cada vez mais para a nossa vida emocional abundante. Vamos lá? Bom, primeiro passo, por que é tão difícil, por exemplo, de se libertar de um relacionamento abusivo? Porque por vezes as suas conexões estão ligadas com pessoas que vão acabar confirmando aquilo que você já tem nas suas crenças emocionais. Ou seja, aquilo que você tem de crença, por exemplo, vou colocar um exemplo de uma mulher: homem nenhum presta, tá? Homem é tudo igual, todos os homens traem, ou enfim, tudo aquilo que você tem de crença, por exemplo, de desvalor na sua vida, ou em desvalor em relação aos homens, os pensamentos distorcidos, automaticamente o teu cérebro agora vai começar a trazer e sintonizar pessoas para que venha comprovar a tua tese, para que você depois se sabote e diga o seguinte: viu, eu estava certo. Devido ao que isso acontece? Isso é falar na ponta do iceberg, mas quando a gente desce um pouco mais, a gente começa a olhar diante dessa, lá embaixo, no início do iceberg, a gente começa a analisar os traumas que são adicionados desde a criança interior ferida, ou seja, desde a sua infância. Na sua infância, por exemplo, quando você, mulher ou homem, passou por uma situação de um abuso emocional, ou que você viu, por exemplo, o seu pai ou a sua mãe, por exemplo, um agredindo ao outro, ou tratando o outro de um modo extremamente autoritário, narcisista, de um modo, por exemplo, que venha trazer humilhação, depreciação, aonde o outro cônjuge, por exemplo, ficou, um dos seus pais, no caso, né, ficou depressivo, um dos seus pais morreram. Eu já tive, por exemplo, pessoas que relataram que os próprios pais, por exemplo, um deles morreram, por exemplo, numa discussão na frente dos filhos. Então, quando você começa a analisar algumas situações, você vai ver o seguinte: e aí, quantos traumas que vai estar associado em relação à mesma história? Diante disso, aquilo que você absorve como uma crença vai estar agora trazendo uma realidade para a sua vida. Então, se você viu isso da sua mãe fazendo isso com seu pai, você começa agora a sintonizar. Uma das formas de você sintonizar é você agora, homem, cresceu e entendeu o seguinte: nenhuma mulher vai fazer o que a minha mãe fazia com meu pai. Então, ou seja, agora você traz o relacionamento da mãe no relacionamento atual e você generaliza essa situação, trazendo os mesmos conceitos e principalmente tentando se afastar desse relacionamento tóxico, não permitindo que isso aconteça de forma alguma, mas na verdade quem está pagando o pato é o seu cônjuge, né? Ou seja, essa mulher que está com você, porque ela não tem culpa dos traumas que você absorveu da sua mãe. Da mesma forma, eu quero colocar os traumas do pai, por exemplo, né, ou os traumas que o pai trouxe, por exemplo, na mãe, e agora a filha mulher analisa o seguinte e diz: ninguém vai fazer o que o meu pai fazia com a minha mãe. Então, automaticamente, a mulher, a filha mulher, replica o que o pai era com a mãe, trazendo agora no próximo relacionamento, ou seja, no seu cônjuge. Porque a sua autodefesa é não ser igual à sua mãe, que no caso, por exemplo, tinha um relacionamento abusivo, apanhava, relacionamento abusivo com palavras verbais, né? Então, ou seja, traumas que aconteceram, entende? Traição, bebedeira, enfim, tantas coisas que aconteceram. Então, a réplica dessa criança, essa filha mulher que viu tudo isso, a réplica dela inconsciente é ela espelhar o pai no relacionamento atual.
E isso vai fazer com que esse relacionamento se torne abusivo. Por causa do quê? Devido às suas crenças que você tem desde a sua infância. Então você pode estar sintonizando aquela pessoa que você fala tão mal, você está replicando ela inconscientemente, ou seja, lá no seu hipocampo, seu arquivo de memória, a sua autodefesa é justamente para fazer isso. Então, diante disso, eu coloquei aqui, por que é tão difícil, por exemplo, de se libertar de um relacionamento abusivo? Então, ou seja, todo relacionamento ele começa igual. Ele começa, por exemplo, num cortejo, o relacionamento começa em poder estar conversando, em poder estar agora sintonizando, e automaticamente, a gente não é inocente, a gente sabe que outros relacionamentos já começam pegando fogo, um se olha, olha para o outro, nem conversa e quando vê estão na cama. Eu sei de tudo isso, mas normalmente há um cortejo, há uma conversa antes, né? Uma troca de ideia, enfim, e as coisas vão crescendo. Então, olha só. O primeiro momento, olha só a pergunta que eu quero colocar. Você começa a gostar e ter sentimento, entende? Aonde você não controla. Você começa a ter sentimento com uma pessoa quando você fica a primeira vez, a segunda vez, ou quando você conversa a primeira vez, duas vezes, três vezes, quando você está 6 meses conversando, digamos que seja um outro tipo de relacionamento, onde o sexo não está em primeiro lugar, mas você começa a ter um sentimento que você não controla. E automaticamente qual é a situação que você precisa agora ter a percepção para que você não venha cair num relacionamento abusivo. A percepção é você entender o seguinte: ei, existe reciprocidade? Esse sentimento ele é recíproco? Essa pessoa realmente está me honrando? Essa pessoa realmente está me botando como prioridade? Ou eu mando, por exemplo, um WhatsApp e ela me responde, ou ele me responde um dia depois, ou 6 horas depois, 5 horas depois, entende? 2, 3 dias depois, eu estou tendo agora um sentimento recíproco ou é eu com a minha necessidade, com o medo do abandono, o medo da rejeição, que estou buscando esse apego e estou agora em cima dessa situação para que eu não venha a ser rejeitado ou que eu venha buscar isso com uma grande ênfase, mas eu estou num sentimento que não é recíproco? Bom, isso é importante você ter essa análise, ok? Aí eu vou colocar assim, ó, você quer que dê certo, porque provavelmente você está apaixonado. Mas se você está apaixonado e você quer que dê certo, né? Aconteceu, saíram, ficaram juntos, tiveram as suas relações, enfim, você precisa parar com a sua análise. Por quê? Com a sua análise você vai analisar o seguinte: ei, é recíproco, existe reciprocidade, entende? Poxa, quando falamos em sair, estamos conectados, não estamos conectados, entende? Eu estou na terceira, quarta, quinta, sexta, nona pessoa na vida dela, entende? Então eu preciso estar agora entendendo os pequenos sinais que esse relacionamento abusivo, ou possivelmente abusivo, ele pode começar na minha vida. Outra situação que eu quero colocar aqui, né? O que você quer dessa relação? Você quer uma relação, por exemplo, com respeito, uma relação onde você está priorizando encontrar alguém para namorar? Ou você está realmente sintonizando alguém, por exemplo, para um sexo casual? Então você também precisa ter a sua percepção de entendimento. Poxa, por que eu estou nessa chuva aqui? É para se molhar verdadeiramente? Ou é só para mim pegar um respingo? Essa pessoa não se conecta comigo? Essa pessoa não tem os mesmos valores que eu tenho? Essa pessoa não tem os mesmos padrões que eu tenho? Essa pessoa me ativa o que nela, por exemplo? Entende? Ah, essa pessoa me dá qual tipo de suprimento? Então você também tem que estar analisando em relação a isso, tá? Então, ou seja, um bom entendimento é você entender o seguinte: aproximadamente 8 bilhões de pessoas existem no mundo. Pessoas não vão faltar para você se conectar. Mas agora, se você estiver num processo ou em um gatilho de dependência emocional, você pode estar agora entrando num funil de dependência emocional onde você acha que essa é a única pessoa que existe no mundo. Então, no modo racional, no seu hemisfério esquerdo, que é o seu lado analítico, que é o seu lado matemático,
que é o seu lado lógico, que é o seu lado racional, que é o seu lado masculino, você precisa estar sintonizando isso e não viver somente na emoção, entendendo no poder de âncora que não existe mais ninguém igual a essa pessoa. Então você precisa também entender isso e começar a corrigir esse pensamento distorcido, né? Esse pensamento cognitivo distorcido ou disfuncional, como a gente chama. Aí a pergunta que eu quero colocar para você: rejeição? Digamos que agora não deu certo ou pararam de se conectar, ficou cada vez mais espaço às mensagens. A pergunta é: como que eu vou visualizar isso? Como que eu vou aceitar isso comigo mesmo? Eu vou aceitar isso de uma forma traumática, aonde eu entendo o seguinte: nossa, eu passei por uma situação, mas o fulano de tal me rejeitou, a fulano de tal me rejeitou porque nunca mais entrou em contato comigo, então, ou seja, me abandonou, eu já sabia que era assim mesmo. Ou seja, quando você não tem os seus traumas curados, você vai estar passando por essa situação. Quando você já tem o entendimento de quem você é, você pode também ressignificar esse pensamento entendendo o seguinte: não é rejeição, é escolha. Eu também já escolhi outras pessoas, você também já escolheu outras pessoas, e não significa que foi uma rejeição, mas sim uma escolha, não deu certo, ou, por exemplo, não se encaixaram e acabou não acontecendo. Então isso é muito relevante, você ressignificar o pensamento, como que você interpreta, por exemplo, esse pensamento disfuncional, ou seja, ele não é funcional. Então, o pensamento disfuncional é: ai meu Deus, e agora mais uma vez estou sendo rejeitada, mais uma vez estou sendo rejeitado. Na verdade, você está pegando gatilhos de uma rejeição lá do seu pai ou da sua mãe, que ainda que presencialmente você achava assim: não, não fui rejeitado, não passei por nada, mas daqui a pouco você foi rejeitado emocionalmente, entende? Então, rejeição não é só abandono físico. O abandono pode ser emocional também, e você pode ter esses gatilhos e você ter uma neurose do apego e você querer se apegar rapidamente em uma pessoa, ou automaticamente, ao contrário, você criar um muro de divisão ali, aonde essa pessoa chega até você, até onde você quer. Passou disso, o medo da rejeição, você já fica o seguinte: não é bem assim, melhor deixar aí, vamos manter essa diferença aqui, que isso é muito importante. Então, precisamos analisar isso, ok? Outra situação também, quando você está num estado de codependência emocional ou dependência emocional devido a essa situação, você está agora, por exemplo, como uma presa fácil para o narcisista. E o que é uma presa fácil para o narcisista? O seu estado de dependência devido ao seu apego. Você vai acabar sintonizando alguém que vai se suprir justamente das suas emoções, da sua entrega, da sua hipervalorização ao narcisista, que vai estar sempre com um buraco no seu ego emocional, onde ele vai estar sempre necessitando de um poder de validação, aceitação e aprovação. Então, ou seja, você será uma pessoa que estará no radar do narcisista. Então, cuidado com essa dependência emocional, procure trabalhar essas áreas. Diante disso, nós temos as nossas aulas, por exemplo, sobre codependência emocional, sobre narcisista, sobre neurose do abandono, para que você venha automaticamente estar se curando em relação a isso. Para quê? Para que você possa estar avançando no seu propósito de vida, que é ter uma vida emocional abundante, ok? Então, outra situação que eu quero colocar: observe os seus pensamentos. Tem ou não reciprocidade? Os meus pensamentos têm reciprocidade com esse relacionamento ou esse possível relacionamento que eu estou agora me enroscando, entre aspas? Então, eu preciso ter essa análise. Outra situação que eu quero colocar para você, vamos lá. Tenha amor próprio. Inclusive, a Bíblia fala, por exemplo, assim: ó, amai ao próximo como a ti mesmo. Eu vejo muitas pessoas que amam os outros, mas não amam a si mesmo. Se colocam em terceiro, quarto, quinto plano, mas colocam as outras pessoas em primeiro plano. Isso é um estado de codependência emocional. Equilíbrio é tudo. Seja uma pessoa equilibrada na sua vida sistêmica, na sua roda sistêmica, ok? Então, ou seja, você precisa estar na mesma proporção, tem que se amar. Procure não se isolar se acaso você passar por uma situação desse relacionamento dar certo e você não estar entendendo, por exemplo, que isso é uma dependência emocional, ou se você já pegou alguns gatilhos devido a essa aula ou devido às outras aulas que nós temos como codependência emocional e você entendeu: eu estou num estado de emoção. Então não se isole.
Porque tudo que o narcisista quer é que você se isole e fique dependente dessa pessoa para o quê? Para que ele possa estar conquistando todo mundo ao redor e que todo mundo o elogie e diga o seguinte: nossa, que pessoa é fundamental, que pessoa boa, que pessoa maravilhosa, e automaticamente você vai passar como uma pessoa louca ou louco, por exemplo, quando você estiver é, reclamando desse relacionamento devido ele ser tóxico. Então, olha só, saia, conecte com outras pessoas, com seus hobbies, por exemplo, né? Então, assim, ó, outra situação que eu notei aqui, ó, quebre o contrato, né? Ou seja, quebre aquele momento. Você tem, entre aspas, um contrato. Entre aspas, um contrato com essa pessoa, você agora sintonizou, está junto com ela, mas é importante, quebra esse padrão, entende? Você pode dizer não, porque a dificuldade de dizer não está baseado numa baixa autoestima e um medo do abandono e o medo da rejeição. Se você precisa dessa aula, nós temos ela. A nossa aula chamada Baixa Autoestima. Pode procurar ela lá e poder estar avançando. Então, ou seja, muito que o seu relacionamento não que você está aprisionado nesse relacionamento está baseado na sua criança interior ferida. Ou seja, conheça-te a ti mesmo. É necessário você conhecer alguns padrões primeiro para que você possa estar avançando para um relacionamento. Aí você vai dizer, poxa, Fábio, mas ninguém faz isso? Exatamente, é por isso que muita gente sofre. Então, ou seja, no nosso treinamento, no imunidade conjugal, no método X emocional, no gestão da emoção, no dose de terapia comportamental, a gente está sempre trabalhando isso com uma autoproteção, por exemplo, das nossas emoções. Por quê? Porque ninguém merece estar vivendo um relacionamento abusivo. E agora você já está entendendo um primeiro processo aqui de entender por que você não consegue se livrar de um relacionamento abusivo. Por que você não consegue se valorizar? Talvez e provavelmente você está agora numa crença de desvalor consigo mesmo e é por isso que você não consegue ir para frente. Então, diante disso, eu quero dizer para você que é um prazer e uma grande honra a gente estar aqui com essa aula poderosa para que você venha estar avançando, crescendo mais e mais e principalmente cuidando do seu autodesenvolvimento através desse processo terapêutico aqui conosco. Um forte abraço e nos vemos nas próximas aulas.